Programa não recomendado para menores de 10 anos. BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Isso lembra um outro episódio que não tem nada a ver com a Unitron, mas foi com a IBM. E aí, de mini computador, quando foi feita a primeira resolução, a IBM desafiou o governo brasileiro porque ela tinha guias genéricas de importação. Ela importava e depois ela dizia o que ela importou. E a SEI, na época era a CAP, não queria que ela fabricasse o sistema 32. E ela tinha guias de importação para fabricar os outros equipamentos que ela montava aqui no Brasil, que ela fabricava no Brasil, equipamento de grande porte. E ela usou essas guias para importar os componentes do sistema 32 que não estava aprovado. Isso foi uma falta que, dizem, foi decisiva, porque aí veio o board da IBM falar com o Geisel. E é isso, eles estavam com a mão na lata do biscoito. Eles usaram a guia genérica para importar uma coisa que, né, você só faz o pagamento com a guia. E aí, isso aí era muito, é como se diz, é uma coisa que você não pode fazer, nenhuma autoridade tolera uma coisa desse tipo, né? E aí isso prejudicou muito a IBM até, e ela montou os equipamentos do sistema 32 e exportou, não vendeu nenhum no Brasil. E tem também uma outra questão, quando está falando de Unitron, e nem estamos dizendo que o Unitron tem, que é o fato de que precisava ter dólar para pagar essas guias de importação. Então, assim, e comprar dólar nos anos 80 era uma coisa extremamente controlada, porque, enfim, o Brasil era um país que vivia em permanente crise cambial e tudo mais. Então, assim, do nada, eles começam ali uma produção, sei lá, de 1000 máquinas de uma vez só, sem guia de exportação e sem o dólar para justificar essas guias de importação, eles iam ser pegos pelos dois lados. Pois é, tá certo, mas quando você tem a guia de importação, justamente a diferença do contrabando, né? O contrabando, se você tem uma nota de $100, você paga os componentes com essa nota de $100, dinheiro americano na sua mão. Quando você tem a guia de importação, você vai no Banco do Brasil e deposita os reais correspondentes aos $100. Quem tem que ter os dólares é o Brasil. Não é você. Não é você. Se você tiver os reais, você paga em reais. Como quando a gente compra uma coisa, né? Você vai importar um livro pela Amazon, você paga em reais, né? E o americano lá é que vai. A Visa, a Mastercard que vai converter por isso que as guias, né? É aquela história da partida dobrada, eu acho, do pessoal da contabilidade lá, da época da história da balança comercial, né? Quando houve a crise do petróleo, né, e foi instituído o controle de importação, e aí as guias são justamente o X, né, onde se materializa o controle. Porque se você tem uma guia de importação de $1.000, você vai no Banco do Brasil e paga em reais os $1.000. O Brasil que tem que ter os recursos para pagar lá o fornecedor americano. Se você é um contrabandista, você pega os $1.000 na sua mão e paga o americano direto e traz a coisa, né? É diferente. O caminho o contrabando, é claro que ele depende em última instância da existência dos dólares, você tem que ter os dólares, mas ele vai por fora das reservas cambiais do país. Giovanni, oi, tem uma aqui que você lembrou que a gente comentou lá no 47 e que, mais uma vez, a gente cita um personagem meio... Já foi citado. É meio uma entidade nesse episódio. Ele já foi citado ainda há pouco, o seu Matias Macchini, né? Ele é quase um Jack Tramiel brasileiro, né? Isso eu ouvi é uma história que eu vi de gente que trabalhou na Sharp de helicóptero das Forças Armadas trazendo componentes eletrônicos. Eu acho, inclusive, que não foi com
via de exportação. De importação. Trazendo uma fábrica. Aqueline. Assim, tem um blog, na época que a gente escreveu, fez o episódio 47, na pesquisa a gente achou um blog de um ex-funcionário da Sharp, onde ele menciona essa história também. Ele fala a questão dos contatos do seu Matias McLean para aproveitar aí, usando os helicópteros das Forças Armadas, trazendo componentes para as fábricas da Sharp do Brasil. Essa história tem mais de uma pessoa contando. Então, Depois eu vi uma outra que era tipo, você pode endereço tal pegar uma encomenda? Clássica. É só pegar uma caixinha lá e trazer pra cá, pra fábrica, não tem problema. a coisa é nessa base, né? Vou aproveitar e eu vou puxar aqui, que eu tava até lendo no GECEL. Ah, é, só um comentário, né? O número de série? É o do número de série? Não. Então vou contar essa parte, né? A gente tava discutindo 100 máquinas, 1000 máquinas, 40. O GECEL, ele trabalhou com a Unitron, ele é um contractor, para fazer uma melhoria em algumas partes do projeto, e ele recebeu uma máquina como pagamento. E o número de série dela é a 729. Então dá para garantir que 29 máquinas foram feitas. E uma outra curiosidade, eu tive com ele recentemente, ele me comentou que deu um problema no tubo de imagem do Mac 512 dele, ele substituiu por de um Mac normal e agora voltou a funcionar lá. Não que eles encaixam, mas eles têm um ajuste lá para poder fazer encaixar. Deu o seu jeitinho, né? Funciona. Tá valendo. Então tá tudo bem. Porque em termos do esforço técnico, e aí a parte que o GECEL conhece muito bem, porque enfim, ele provavelmente é o cara que mais conhece 68 mil no Brasil, e sem nenhuma modéstia, ele foi entrevistado nosso há tempos, em algum lugar daí. A gente entrevistou o GECEL? Não foi em episódio, né? Mas a gente já conversou com ele, né? Ele veio e comenta nossos postagens. Isso a gente já começou com ele, e tem o 600 mil e uma noite, que é a série que a gente fez a partir. Eram coisas que foi contando. Contando, e a gente transformou. Porque ele conta aqui, em 92, quando a Apple oficialmente se prepara para entrar no Brasil, e eles chegam com um stand, né, na Sucesso 92, é muito interessante, queria que vocês pudessem ler esse último parágrafo, que ele faz um benchmark que a Apple estava trazendo para o Brasil, né, e que a Apple tinha o Mac Classic e tudo mais, e o staff da Apple dizendo que era impossível, porque a máquina dele é simplesmente um Mac modificado, enquanto eles tinham melhorado o Mac ano após ano, e no final das contas era mais ou menos, o Mac dele era 23% mais rápido do que o Mac Classic. Que a Apple estava trazendo para o Brasil em 92. Essa é a conclusão, né, do post dele, que ele conta o projeto que ele participou, de melhorar a performance, dar um turbo na máquina. Quando ele terminou o projeto, assim, já estava naquela fase final da Unitron, e esse projeto eu tinha ido por vinagre. Então, assim, no final das contas, essa alteração não foi para produção. É porque o Mac nem sequer foi para produção. Quer dizer, foi para produção, foi. O dele, pelo menos. Mas ele está pelo menos uns 40. Mas o que eu queria puxar, e aí é uma coisa, vamos voltar a insistir com o professor Ivan, porque é um ponto que acho que é muito relevante hoje em dia, e que tem uma galera que acredita demais na técnica pela técnica e na primazia da técnica pela técnica, que por mais que você tivesse na Unitron uma equipe extremamente capaz e uma equipe pequena, mas extremamente capaz, extremamente preparada para fazer, né, para não apenas fazer uma engenharia reversa de um computador que era considerado incopiável, mas que trouxesse melhorias a este em relação ao original, por mais que você tivesse isso só não era suficiente, né? Não. Isso a gente tem que levar o tempo todo. A técnica pela técnica não existe. Exatamente. A gente tem a ideia de que se você for capaz de replicar aquela máquina, copiando ou não, mas você tem, vamos dizer assim, você tem 90% do desafio feito, né? Eu acho que eu mesmo, antes de ser empresário, eu tinha esse vício, um vício que muito professor tem. Você faz o protótipo, tem uma supervalorização da ideia. Então, o protótipo funciona, você acha que você está com 90% do trabalho percorrido, né? Do trabalho feito. Olha, está aqui, funciona. E depois que eu deixei de ser um professor e passei a ser um empresário durante esse período aí da minha vida, hoje eu voltei a ser professor totalmente, eu quase que inverto isso, sabe? Quando você tem o protótipo, você não tem nem 10% do produto.
90% vem depois. Você fabricar, você entregar, você vender, você manter o produto, isso tem desafios enormes que normalmente, assim, o que é o técnico, quer dizer, quando eu estou falando técnico aqui, eu estou falando muito do engenheiro eletrônico, nesse caso, ele menospreza esses outros aspectos. Sem dúvida nenhuma, não, a questão de colocar um produto no mercado não é uma questão que se restringe, como se diz na sociologia da ciência, não é uma questão que se restringe ao enquadramento técnico. Tá? Tem outras coisas que vão envolver e que vão viabilizar, vão determinar a viabilidade de um produto ou não. E tem muitos estudos de caso em que assim, há praticamente um consenso da superioridade técnica de um produto e esse produto perde. Se não me engano, um caso clássico bem estudado é o do Betamax e do VHS, de videotape. Isso foi uma disputa entre duas empresas japonesas. E o sistema Betamax assim, tem unanimidade técnica que ele era superior. E ele perdeu no mercado. Ele não se afirmou. Uma outra coisa que tem que é interessante, assim, relacionada... Ele justamente perdeu porque o tamanho da fita não conseguia botar um filme inteiro. Pois eu não... Era uma coisa desse tipo. A fita não conseguia botar tipo um filme de 2 horas. Tinha a história também de que o mercado de filmes adultos americano abraçou o VHS, né? Também. Pois o que fica é que não foi uma decisão técnica, quer dizer, não foi... técnica não determinou o sucesso no mercado. Verdade. Uma outra que é a do Game Boy, da Nintendo, e do Atari Lynx, que são contemporâneos. Game Boy com a tela monocromática, o Lynx com a tela colorida. E o Game Boy ganhou. O pessoal até hoje, né? Porque o Game Boy, porque ele é mais compacto, ele não comia pilha, como era o Lynx, e não era grandão como o Lynx. Então, assim, pra pessoa que queria jogar um videogame portátil, era melhor uma coisa menorzinha. Não era o diferencial da tela colorida, no final das contas. Ô, Giovanni, o caso do Lynx ainda podia ter a desculpa de que ele era muito caro, mas tinha um concorrente na área, que era o Game Gear, que ele era mais barato e tinha vantagem também da tela colorida. Mas era grandão. O Lynx era maior. Então, mas o Lynx e o Game Gear também eram muito grandes, né? Eram grandes, isso. Mas de qualquer maneira, a questão é que vitórias de produto contra a concorrência do mercado não são coisas puramente técnicas. Pelo contrário, produtos, de repente, tecnicamente inferiores ganham por questões que passam ao largo da técnica. Vamos lembrar, o VHS era um produto que a NEC disponibilizava para outros fabricantes fabricarem. Tem muita carga de royalties e a Sony fechou o Betamax. Aí entram outras questões que não são puramente técnicas. Aí estão falando desde questão de estratégia de mercado, questão de consumidor e até mesmo questões políticas ou questões técnicas de decisões de país, etc e tal. Tem uma série de coisas. A técnica pela técnica não, de qualquer maneira, não existe. Ponto. Isso aí tem que ser patente o tempo todo, porque tem uma supervalorização disso hoje em dia. Exatamente. Tem uma outra coisa que requer assim cuidado também, quando a gente pensa muito em uma evolução. Um exemplo assim forte que tem disso é de um sociólogo inglês que estudou a precisão dos mísseis balísticos. Os mísseis, eles tinham uma geração, tanto os da União Soviética quanto os americanos, eles tiveram várias gerações e as gerações eram de precisões cada vez maiores. E havia uma ideia que naturalizava a precisão. Quer dizer, você tem um míssil que, não sei, joga um pouco numa caricatura, atinge um alvo, né, na União Soviética com uma precisão de 1 quilômetro, depois você desenvolveu um que desenvolve com uma precisão de 100 metros, depois você, no final tem precisões de 10 metros, né? Um míssil desse sai da União Soviética ou sai dos Estados Unidos e atinge um alvo com uma precisão de 10 metros, a 10 mil quilômetros de distância. E aí a gente tem a ideia de que houve uma natural evolução na precisão dos mísseis. E aí ele mostra que não, que o que houve foi uma determinação ferrenha de aumento da precisão por parte do Departamento de Estado e também do
lado soviético, porque ele disse que quem fabricava os mísseis de 1 quilômetro não tem nada a ver com o pessoal que fabrica o míssil de 10 metros. É outra indústria. Então, o que houve foi a determinação de fazer isso mais preciso. É como você tem relógio mecânico, relógio suíço de 30 anos atrás, e tem depois o relógio eletrônico. É outra indústria, são outras empresas, é outro pessoal, outra qualificação, e ele chama muita atenção também, inclusive, para outro conhecimento tácito, a parte do conhecimento que não está registrada. E isso interfere bastante, inclusive, nas questões aí da engenharia reversa também, os desafios. Para você fazer uma coisa, você tem muito conhecimento que está nas pessoas ainda, que ele não está codificado. Os saberes. Não está formalizado. É interessante ele mostrar que a continuidade que houve foi a vontade do Departamento de Estado de aumentar essa precisão, porque senão é como se você quisesse fazer um relógio com precisão eletrônica com segundos, milissegundos, microsegundos. Com roda dentada. Por mais preciso que seja a sua roda dentada, você não vai conseguir aquela precisão que está lá, na precisão eletrônica. Você vai conseguir aquilo com uma outra indústria, um outro princípio, e aí ele chama muita atenção para isso. A gente tem uma certa tendência a achar que a evolução é natural, né? É uma linha reta. Não é, ela... Uma função completamente descontínua e descabeçada. Exatamente. Programa com informação, aqui tem informação! Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS-DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. E voltando à questão que você falou dos saberes, o texto do Gessel particularmente, ele mostra esse conflito dos saberes, do saber dele com o saber da Unitron, que a Unitron tinha conhecimento que ele não tinha, e etc e tal. Você fala que isso é uma questão muito importante da engenharia reversa, porque realmente tem muitas decisões de projeto, técnicas, que acabam vindo desses conhecimentos, né? Da experiência do profissional, desse saber, da conversa, ter ali, sei lá, bebendo uma água, bebendo café, que não está formalizado nas reuniões lá de gerenciamento de projeto, né? Isso aqui é a turma do PMBOK não nos ouça, tá? Você quer dizer da importância da sala do cafezinho. Mas faz falta tem gente que acha e que é possível e argumenta que você pode desaprender certas técnicas, certas tecnologias, por exemplo, de fazer bombas atômicas, porque o argumento
argumento, né? Para você fazer a bomba, você precisa desses conhecimentos tácitos, que não estão formalizados. Então, se você para de fazer durante 2, 3 gerações, você esquece como é que faz. Você desaprende, né? Você não tem mais ninguém que saiba fazer. Se você quiser fazer de novo, você vai engatinhar novamente. Eles têm esse argumento do conhecimento tácito. E são essas questões nas margens, assim, do enquadramento e da formalização técnica, né? Se você for seguir as regras, você cria filas enormes nos aeroportos, porque é como o pessoal faz com a Operação Tartaruga, né? Você não faz, você segue by the book, né? Você segue a regra. Se você seguir a regra mesmo, você não embarca as pessoas. Se você for fazer todos aqueles controles, né? Então tem um conhecimento tácito ali. Os funcionários, eles sabem operar aquilo ali de um jeito que, diferente de você pegar gente novata, entregar os manuais e dizer, segue isso aqui, não vai funcionar. Aí por aí que é possível argumentar essa questão de você esquecer certas técnicas. Eu me lembrei da questão de que os nossos ouvintes, já, quando serem colecionadores, já passaram pelas experiências de lidar com a receita, portar micro, tudo e parar na receita. Aí eu falo aquilo que eu digo sempre, já pensou se a receita resolvesse levar a ferro e fogo e fiscalizar todo o pacote que entra? Não dá. É como o professor falou, da questão dos aeroportos, essa questão. Sim. Tá na mesa, ser um caos. No final da guerra do Vietnã, a população americana que estava querendo muito acabar com a guerra, ela lançou mão de uma coisa que era assim, enviar pelo correio, inundar, né, o Departamento de Estado, inundar o governo americano com coisas sem sentido. Você mandava uma pedra pelo correio para como pressão, né? Mesmo, entendeu? E eles tinham direito e tinham que responder. Então quando o povo se mobiliza mesmo, você pode entrar por essas brechas, né, que existem. Giovanni, fã de Star Trek, o nome do ônibus espacial. Sim, foi o que eles fizeram. Foi a campanha da Joe Trimble junto com o marido para fazer pro primeiro ônibus espacial protótipo receber o nome de Enterprise. Foi campanha de correspondência para a NASA. Tanta carta que eles receberam que batizaram. Os atores que fizeram na série original tiveram no lançamento. Foram lá. Se chamarmos de Enterprise, vocês param de mandar carta? Cara, chamaram. Tem uma coisa parecida. O Michael Moore conta no... Eu não lembro agora em qual livro. Eu acho que... Eu não lembro qual dos livros dele que eu tenho aqui. Não, acho que é o Cara, Cadê Meu País? Que é de 2004, 2005, eu acho, o livro dele. Ele conta que... Não, eu não estou lembrando, que é 2003. Saiu em 2001 nos Estados Unidos. Ele conta assim, que o livro saiu, tá pronto, tava já nos depósitos da editora, mas a editora falou que por conta do 11 de setembro, assim, ela não ia publicar o livro dele. E ele foi, assim, numa dessas palestras da realidade de pré-lançamento, ele falou, isso a bibliotecária ouviu. As bibliotecárias se juntaram e começaram a mandar carta pra editora. E falou assim, se você não publicar o livro dele, por conta disso, a gente nunca mais vai recomendar livro da sua editora pra biblioteca. Eu botei em destaque o comentário do Guilherme Mitchell, nosso secretário de Cultura de Retrópolis, dizendo, nós desaprendemos, digo, a humanidade, eu mesmo nunca soube, a fazer cimento e ficamos sem ele, do fim do Império Romano até o século XVIII. Outra coisa que também foi desaprendida é fazer mola. O Império Romano sabia fazer mola. Passa coisa idiota, né? Mas é a suspensão das carroças. Tem vitrais também da Idade Média que hoje não se sabe mais fazer. Tem uma história, eu acho que é um bombardeiro Junker que estava no museu britânico e eles, assim, precisavam dar uma olhada no motor e mandaram para Rolls Royce. E aquele motor explosão tem caixa de câmbio, né? E os caras da Rolls Royce falaram, olha, a gente não faz a menor ideia como os caras fizeram isso aqui e com o que a gente tem hoje, a gente não conseguiria fazer um igual. Então assim, não quebra. Deixa parado do jeito que tá. Não corre risco, não arrisca. Eu tô dando uma olhada aqui no artigo, professor Ivan, é interessante uma coisa que eu não sabia, né, não pensei muito da história, a questão que eles tinham a ideia de fazer o Mac 1024, que era clonado. Chegaram a fazer, né? O projeto que foi barrado foi do 1024. Quer dizer, desculpa, o segundo barramento, o projeto que foi negado e que deu a confusão, a Apple afirmou que era uma obra-prima de engenharia reversa, foi o 1024. Não foi o 512. 512 ela meio ok, só que todo mundo esperava que ela desistisse. Ela não desistiu e partiu para clonar ou fazer engenharia reversa do 1024. E aí, mais seriamente. Então ela não fez assim, não copiou
a caixa grosseiramente, pediu lá a empresa americana para fazer uma parte do desenvolvimento que ela não conseguia fazer, e aí ela fez o 1024. O próprio artigo do GCL, eles comentam que eles tinham escrito a versão nova do Finder, já que já tinham feito a ROM mesmo, né? Já tinham circunstâncias que os próprios softwares para substituir a cara do Mac da Apple, e inclusive eles tinham já um modelo com monitor separado. Acho que devia ser 2024. Como foi o Mac 2? Essa é aquela coisa, né? A Apple ela tinha investido tudo no Macintosh, ela estava disposta a tudo para que o Macintosh desse certo. Inclusive, investir $6 bilhões para pisar na cabeça de qualquer empresa que pensasse em clonar o equipamento dela. No caso, a Unitron, né? Só pisando na Unitron, né? Por isso que você falou, tá aqui no artigo em agosto que o professor botou, na agosto de 88, a Unitron tinha mudado tanto o gabinete externo quanto as características internas do novo modelo do seu computador. Eu, que não conhecia muito do assunto, quando eu li, eu falei, caramba, tentaram clonar o segundo. Eu não sabia dessa história. Eu falei, essa história é quente. O babado é... E só uma outra questão também, porque eu não diria que é um comportamento natural, mas talvez seja um comportamento padrão. Primeiro você copia, você clona, e a partir daí você vai fazendo suas melhoras independentes do projeto original clonado e cria uma outra coisa. O Oscar Júlio Burdi, foi ele que falou, né? Que tinha na mesa do Maurício Arditi na Gradiente. Qual é a frase que ele tinha lá? É questão de cópia. Não é feio copiar. Não é feio copiar, é feio copiar mal. Era uma coisa assim. Era uma coisa assim que ele falava, né? Ele tava na mesa do Maurício Arditi. Mas isso abriu um precedente, né? O principal precedente que era aquilo que a Apple não queria. Se uma fez, vai ter a segunda, vai ter a terceira. Isso não era o que a Apple estava interessada. E a Unitron já tinha feito uma parte do serviço. Inclusive, o artigo do GCL comenta que os integrados que eles desenvolveram, eles venderam para uma empresa de Taiwan. Só que assim, é uma informação meio perdida que o Low-End Mac é o do GCL. Agora não lembro de cabeça assim. Mas eles foram vendidos para uma empresa de Taiwan. Você poderia ter uma segunda, terceira, quarta empresas fazendo clones de Mac. Que é aquilo que aconteceu com a IBM, que é aquilo que a Apple não queria acontecer com ela. Lembrar que a Apple liberou clones de Mac em 94, 95 até 97. Durante 2 anos. Há muito contragosto porque eles estavam desesperados. Sim, eles estavam quebrando. Eles fizeram, inclusive, um canal no YouTube que eu gosto muito, do Shamal e o Action Head. Tem alguns clones de Mac oficiais. Ele tem, acho que o da Motorola, ele tem o da Super Mac. Ele aparece, eu já vi. A Apple ela liberou a fabricação de clones no final da década de 90. Meados da década de 90. Quando o Jobs entrou, ele foi o primeiro projeto cancelado. E o principal disso, a ideia que a Apple queria era que os fabricantes fizessem tipo mais do mesmo. Então os caras começaram a fazer máquinas superiores. E aí começou a ter um sério problema de interesse entre a Apple e as empresas que ela tinha licenciado. E aí foi aquela época que o Jobs entrou, fez um passaralho, limpou tudo, falou, vamos fazer o iMac. Vocês continuam tendo acesso a toda a tecnologia antiga, o novo não. Mas eu vou repetir, é uma coisa natural. E aí talvez você não possa burilar um pouco em cima disso. A cópia, ela sempre acaba se transformando em algo diferente do copiado. Até justamente pela experiência das pessoas, pelas dificuldades que elas tiveram, pelas condições que tem tal. Seria natural, talvez, que um Mac 1024 da Unitron, caso realmente completasse, entrasse em produção, seria diferente do Mac Plus ou do Mac 2 que a Apple estava vendendo. Podia rodar o mesmo Finder, etc e tal, rodar o mesmo programa, mas seriam máquinas já visualmente diferentes. Sem dúvida. Nessas abordagens teóricas do conhecimento, você tem a ideia de que todo conhecimento é situado. Eu não sei quanto eu vou conseguir transmitir essa ideia do conhecimento situado. Uma autora referência nisso chama Donna Haraway. Posso escrever aqui no... Donna Haraway, eu acho que... Eu escrevi aqui. Como é que a gente se aproxima dessa ideia, né? Um carro, ele é o mesmo carro em Detroit e em São Paulo? Porque o carro, ele não existe sem o chão, sem uma estrada. Então você abandona a ideia. Nós já falamos sobre a questão de que você precisa de limites para você estudar o objeto, para você definir o objeto, você precisa de limites claros, né, entre o que está dentro, o que faz parte dele e o que não faz parte. Se você não tiver esses limites, você tem dificuldades de lidar com o objeto, tratar com o objeto, tanto juridicamente como se você quiser fazer alguma coisa com o objeto. Então, um carro, por exemplo, se você não leva em consideração o chão, a rua, os buracos da rua, ele é numa cidade bem pavimentada nos Estados Unidos, ele é outro em São Paulo. Você se afasta da ideia de que as coisas que é possível você isolar
isolar completamente as coisas. Porque quando você isola, você tem que ter muito bem definido para que você vai fazer. O que você vai fazer com aquele objeto que você isolou. O isolamento é necessário, um isolamento que é sempre relativo, é necessário para você poder fazer, inclusive, o comércio. Quer dizer, você tem um cara que está sentado em Berlim, ele compra 500 mil sacas de café, tipo Santos, sei lá, e ele compra aquilo, daqui a 2 meses ele vende aquele café, ele nunca viu o café, mas porque o café tem um padrão. Então ele tem garantias de que ele está comprando aquele objeto que foi padronizado. Ele é padronizado para um determinado fim. Então, se você está fora, quer dizer, você precisa dessas delimitações para que você possa fazer as transações, fazer as traduções do objeto. Mas essa purificação, ela não deixa de ser uma abstração também. Nesse sentido é que todo conhecimento, ele está relacionado, ele é situado no espaço e no tempo. Então, um conhecimento seja um objeto, seja até um conhecimento de como fazer uma vacina, quando você desloca o lugar, ele vai se modificar necessariamente. No limite teórico, ele é outro. Você pode ter pessoas que não vão aceitar, dizer, não, o carro é o mesmo em Detroit ou em São Paulo. É o mesmo. Para que fim? Quando você for considerar o fim, quer dizer, o uso dele, provavelmente você vai ganhar uma possibilidade de argumentar que ele é diferente. Ele não pode andar na mesma velocidade numa rua esburacada, ele é dirigido numa certa estrada com uma certa quantidade de carros, aqui a quantidade é diferente, então os motoristas têm comportamento diferentes. Quando você passa para uma coisa mais complexa, talvez, não sei se complexa é a palavra, mas, por exemplo, o Fordismo. O Fordismo em Detroit é o mesmo Fordismo em São Paulo? O Fordismo em Detroit, no começo do século XX, né, com as ideias lá do corporativismo do Ford, de que era 9 horas de trabalho, $5 de pagamento, era suficiente para o operário ter o carro e usufruir o carro. Então ele trabalhava, ele tinha que ter tempo de lazer, ele tinha que ter dinheiro para comprar o carro. Tudo isso o Ford pensava quando instituiu a linha de montagem. Quando o Fordismo veio para São Paulo, na década de 50, veio a linha de montagem do filme lá do Carlitos, do cara que fica neurótico, apertando parafuso. Tempos modernos. Essa parte veio, mas não veio a ideia de que aquele operário devia ser capaz de comprar o carro. Então, o Fordismo, esse conhecimento situado em Detroit, é diferente desse conhecimento situado em São Paulo. E você pode levar isso, teoricamente, aos próprios objetos, na medida em que você problematize as fronteiras. E você vai problematizar também essa questão que está patente aqui no que a gente conversa, é que a gente aceita que o original vale mais que a cópia. Por que o original vale mais que a cópia? Você tem um valor aí, não é todo mundo, né? Se você perguntar talvez a um não ocidental, se você perguntar a alguém que nem silogismo faz, não necessariamente ele vai achar que o original vale mais que a cópia. Mas nós aceitamos isso. Nós estamos constituídos por essas categorias cognitivas que nos colocam. A gente entende o mundo com elas, né? E a escolarização faz isso, né? Ela tem essa função. A gente vai para a escola e com os currículos que a gente tem nas universidades brasileiras, os currículos que a gente tem, a gente, sendo escolarizado, a gente fica com esses conceitos, essas concepções, essas ideias que são ideias do Império, inclusive, não são ideias das pessoas que estavam aqui antes dos portugueses chegarem, não são ideias dos negros que vieram da Europa. Eles aprendem isso nas nossas universidades. Nós, professores, somos agentes de reprodução desses mecanismos, que muitas vezes são mecanismos de opressão, são mecanismos que não nos privilegiam. Eles privilegiam a Apple, não privilegiam a Unitron. Sim. Eu não sei se foi claro, se vocês tiverem perguntas, talvez possam me ajudar. Voltando a essa questão, né, do conhecimento
enfim, e da diferença, está muito claro, eu estou entendendo, certamente o Mac 512 da Unitron, por mais que seja uma engenharia reversa, ou mesmo se fosse uma cópia pura e simples, pra gente facilitar, mesmo que fosse uma cópia pura e simples do Fat Mac da Apple, certamente não seria a mesma máquina, porque tem todo esse carregamento cultural que a Unitron tem, que a Apple não tem, que a Apple tem, que a Unitron não tem. Então tem essa também, que é mais uma questão, então, quando a gente fala de cópias e clones, etc e tal. Exatamente. Nessa ideia, você tem, na sociologia da ciência e da tecnologia, você tem uma outra pegada, digamos assim, na teoria da ação, e que quando você age, você nunca age sozinho. O carro não faz nada sozinho. Tem um inglês, um sociólogo inglês, que diz: eu não falo sem o ar, eu não posso falar sem ar. Quando tem um artigo em que se problematiza a partir dessa ideia de quem dá o tiro, né? Então se diz: o homem sem o revólver é um homem, o revólver em cima da mesa é um revólver, o homem com o revólver na mão é um outro homem e um outro revólver. Quem dá o tiro é o homem com o revólver. Então é uma entidade que se forma naquele instante, quando os dois se juntam. Numa batalha, um cavalo é um cavalo, um homem é um homem. O homem montado num cavalo, numa batalha na Idade Média, é um outro ser. Ele, comparado com os outros que estão sem cavalo, a introdução do cavalo na guerra traz uma coisa completamente diferente de um cavalo ou de um homem. O tiro é dado por uma entidade que se forma naquele momento. Então, o revólver, as pessoas vão dizer: não, mas é o mesmo revólver. Se você estiver analisando a ação, quem age, você vai ter uma abertura para dizer: não é o mesmo, não é a mesma coisa, não é o mesmo revólver, não é o mesmo objeto. O objeto depende de onde ele está, com quem ele está, para que ele vai ser usado. Então, nesse sentido é que você pode problematizar e abrir essas brechas de oportunidades para a periferia, para os subalternos, e procurar problematizar as ideias que vêm dos soberanos, que vêm de quem manda, né? Isso é quase a mesma coisa do garoto que não se incomoda de usar a roupa da marca falsificada, porque daí que é falsificada. Estão me vendo com aquela roupa, então é o suficiente. Sim. E para voltar pro computador, né? E daí que o computador foi copiado, se eu consigo rodar o mesmo software que eu rodo no original. Isso. Por que a cópia vale menos? Se faz a mesma coisa. Pois é. Vale menos para quem? IBM PC, né? Só pro fabricante original, né? IBM que eu diga com o IBM PC, né? Depois que o Compaq abriu a porteira, fez a BIOS em engenharia reversa e foi, abriu a porteira e deu no que deu, né? Agora a IBM é a única empresa que sobreviveu, né? Dos fabricantes dos mainframes, das 7 irmãs lá, ela se modificou, não é a mesma IBM. É completamente diferente. Não é a mesma IBM, mas ela sobreviveu, né? Ela se modificou o suficiente. As outras morreram. Eles agora não usam mais esticador de meia. Você pode ir de bermuda pro trabalho. Na IBM? Nossa. Quando eu fiz entrevista para estágio na IBM no meados dos anos 90, o cara falou: você for começar a comprar um terno e gravata. Eu, Deus do céu, calor do Rio de Janeiro, eu vou ter que ir de terno e gravata para estagiar. Ele: não, é importante, não sei o que, é isso, aquilo, outro. Eu tava na época entrando pra pós, aí eu olhei assim, eu falei: desculpa, IBM, isso muito. E era para trabalhar com estatística, e minha área é bacharel em matemática. Eu falei: não, tô colocar aí fora. E aí eu fui pra fazer a pós, né? Eu engatei pra pós na UF e eu falei: não, tô fora, não vou encarar isso não. Que bom que mudou a mentalidade, né? Mas assim, eu lembro do meu pai falando quando eu tava caindo na reserva de mercado, ele virou pra mim e falou assim: ouve o que eu tô dizendo, só vão sobrar algumas empresas. Da época, IBM do Brasil, Digital do Brasil, tudo empresa do Brasil. Ele falou assim, ou seja, multinacional. Você vai ver essas empresas do mercado brasileiras por aqui, vai devastar todo mundo. Algumas que acabaram indo para trabalhar apenas com a parte de automação bancária, né? A única que teve a maior sobrevida desse período, creio que foi a Itautec, né? Sim. Foi a Itautec. Ela mudou, inclusive, ela meio que saiu, ela continuou com a parte de automação bancária, porque ela não ia deixar Itaú na mão, nesse sentido, mas ela começou a fazer notebook, lembra servidores, ela investiu muito em automação comercial, e aí a japonesa OKI comprou eles. Você e acabou a história. Aqui, ó, daqui na minha mesa, um Infoway da Itautec, automação comercial. Era do meu irmão
irmão teve um pequeno negócio, aí ele me deu a máquina e falou, olha, não tô usando mais, isso aqui quer ficar pra você? A gente não recusa, né? A gente não recusa presente desse tipo. Mandou, tá aqui o pano espaço na minha mesa há 1 ano, mas tá aqui. Deu assim, foi a última que sobrou. Eu lembro do meu pai falar, olha, você vai ver. Ele falou, ó, Microtech, Elebra. Daí ele falou, ó, esquece, vai dançar tudo. Você vai ver acontecer isso. Que era uma pena, né? Foi uma pena, né? E mesmo assim, se você pega, por exemplo, a Itautec, era ligada ao Itaú. E aí entra uma questão que é um setor que ainda hoje existe um protagonismo brasileiro pelas características, enfim, do sistema financeiro do Brasil, que é a questão da automação bancária. Sim. É só lembrar, um abraço pro nosso amigo Fábio Santos, que é desenvolvedor COBOL do Banco do Brasil. Ah, coitado. E é da nossa faixa etária, né? Porque normalmente quando eu falo com o pessoal do COBOL, vem meu pai e fala, opa, sou eu. Opa, COBOL é comigo. Programei COBOL. Eu falei, não. Meu amigo, um abraço pro Fábio, que é desenvolvedor COBOL hoje em dia no BB. Porque inclusive, e aí não apenas tem a questão técnica, tudo que a gente fala né, da automação bancária no Brasil, de como a tecnologia foi utilizada como uma maneira também de evitar que os próprios bancos tivessem prejuízo com a espiral inflacionária e etc e tal, mas entram também, voltando à questão, os saberes, todos os envolvidos nessa história. Aquelas coisas de cortar... César, aquela coisa de cortar zero a partir do dia tal, né? Sim. Cortar zero na moeda e ter que trabalhar com 2 moedas simultaneamente no... Coisa novo, cruzeiro... É aquela história, tipo, por que Itautec sobreviveu mais tempo do que o resto? Porque, inclusive, Itaú foi um dos primeiros bancos a investir, a ver a tecnologia como essencial para o futuro. Os bancos levaram bem a sério a questão da reserva do mercado de mini computadores, né? Inclusive o Bradesco também. O Bradesco não tem sua própria empresa, mas... E aí corriam esses boatos. Uma é que eles ficaram com medo de não poder importar. Outra é que a atividade bancária no Brasil tem especificidades muito grandes e que se eles ficassem muito dependentes, eles poderiam perder competições para os bancos estrangeiros. É uma coisa interessante, que o único banco estrangeiro que realmente deu certo no Brasil é o Santander, né? Verdade. Isso comprou os bancos que já estavam aqui. Pois é, mas o Citibank tentou durante muitos anos. Não, mas... O HSBC tentou. Não, e o HSBC começou com o Bamerindos. Pois é, não conseguiu. Não conseguiu. Vendeu a operação brasileira pro Bradesco. Outros bancos, tipo, sei lá, o BBVA também tentou e saiu do Brasil. Vendeu a operação dele e foi embora. Realmente, o único que se manteve, enfim, pode dizer, o Banespa era certamente um banco maior do que, sei lá, o Bamerindos ou lá o do BBVA, que acho que era o Econômico, se eu não estou errado. Porque, enfim, depois que a Excel comprou, etc. O Excel Econômico, mas ainda assim, é uma exceção dentro do mercado bancário brasileiro. E quando tem coisa muito específica, né, é difícil você vir com todo o seu expertise de um outro cenário tentar. Um bom exemplo disso é o Walmart, né? Tentou 2 vezes entrar no Brasil e não conseguiu. Saiu e vendeu agora a operação pro Big, né? É gozado que os franceses conseguiram, né? Com o Carrefour. O Carrefour acho que é o maior empregador privado do Brasil na atualidade. Porque agora que Cassino vendeu toda a parte de hipermercado pro Açaí, enfim, que é uma empresa separada e que eles são acionistas, mas não são controladores, como o caso do Pão de Açúcar, eu acho que realmente o Carrefour tomou o maior empregador do Brasil, porque é o único que tem tipo de alto a baixo, né? Tem Atacadão, tem Carrefour Bairro, Carrefour Express. Um monte de coisa, né? Verdade. Mas como diria uma pessoa que eu conheço, isso aqui não é um episódio de falar desse mercado? Também. É importante porque acho que a gente acaba entrando nessas questões o tempo todo de conhecimento, porque uma cópia nunca é uma cópia, né? É simplesmente uma cópia, né? Porque, como ele falou... Que digam os diversos modelos de MSX que tiveram no mercado. Verdade. Não tiveram, né? Em tese, eles deveriam ser todos iguais. São iguais e ao mesmo tempo não são iguais. Em essência, eles têm algumas coisas que são idênticas, né? E permitem um mínimo, um denominador comum, né? Agora você sai dali e sabe como é que é. Cada fabricante deu o seu toque na máquina e seguiu numa linha, tentou focar alguma coisa em específica, então fazer isso. Em particular, você falou do MSX, né? Que é minha paixão, então, sabe, né? Vai de tudo, né? Tem de tudo aí, né? Cada um vai numa direção, cada fabricante faz uma coisa numa direção, cada vez mais doida isso. Então, e isso, vamos dizer que eles têm menos valor do que o primeiro MSX fabricado, que era o ML8000 da Mitsubishi e o HX10
da Toshiba, foram os primeiros que saíram logo no início? Não. Simplesmente com coisa porque ser uma cópia, entre aspas? Não. De forma nenhuma. Bem, voltando aqui, eu tô voltando ao artigo, falando do nosso Jack Tramiel dos Trópicos, né, Matias McLean, citando como o professor falou, né, do Sr. Richard Harrison, que era o lobista da Apple, né. É interessante que o professor citou, né, em dezembro de 1988, Geraldo Azevedo Antunes disse à imprensa que o Sr. Harrison havia selecionado o grupo empresarial de propriedade de Matias McLean como parceiro em potencial para a Apple no Brasil. Olha, o McLean ia vender a Apple para a Apple. Não, bom, o Staub fez isso alguns anos depois, né? A Gradiente Nokia, né? Ele é capaz de o Staub vendeu o iPhone para a Apple, tá certo? É verdade. Já que ele tinha o direito da marca iPhone, né? E quando a Apple resolveu lançar o iPhone no Brasil, foi aquele auê, né? Aliás, um abraço pro Rafael Riggs, nosso amigo, que conta essa história, trabalhou com o cara que conta essa história do iPhone da Gradiente. Né? A gente já contou em algum episódio, né? Foi a entrevista com o Staub. Não, com o... esqueci. O Oscar Júlio Gold, em episódio 87, se eu tô lembrando de cabeça. Então, falou disso. Você que estava procurando um programa de cultura? Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Só dar um alô aqui pro pessoal de casa aqui. Bem, vamos tentar encerrar? Sim. Vamos lá. Assim, o que sobrou de spoiler da Unitron aí? Né? Ela teve algumas multas para pagar e pagou durante um bom tempo esse tipo de coisa. É isso que é uma coisa que eu não achei muita informação. Eu tinha curiosidade de saber como é que foi essa questão das multas. Tem essa referência disso no Low End Mac, que o contato do cara que deu informação para escrever aquele artigo conta que eles ainda estavam pagando esse tipo de multa, seja lá quais tenham sido, mas a Unitron fechou. A Unitron ainda tá por aí. Então, caros ouvintes, se vocês visitarem o site www.unitron.com.br, esse site aqui, ó. É ainda do Azevedo, do Antunes, é o mesmo pessoal? Eu acho que é o mesmo grupo. Quando eles comentam sobre a empresa, que ela existe desde a década de 70. Sim, eles não falam nada sobre ter feito computador, eles pulam essa parte. Também tem várias empresas que hoje também fazem isso, mas a parte mais curiosa é que na linha de produtos eles têm uma linha chamada Mac, de iluminação de emergência. Inclusive acho que um dos produtos chama-se Mac 512 mesmo. E essas multas sendo relativas a essas atividades questionadas pela Apple? Essa é uma coisa que eu também não consegui encontrar. Eles foram montados algum tipo de coisa e eu não consegui encontrar nenhuma informação a respeito disso. Isso que é uma coisa controversa, né? Porque eu falei que eu não sabia se aconteceu realmente a multa, se não aconteceu, como é que foi isso. Eles podem ter sido multados por conta de direito autoral da ROM, da própria da ROM, porque parece que a máquina que o amigo de infância conseguiu obter era uma máquina de desenvolvimento que ainda tinha a ROM original da Apple lá. Mas é aquele negócio, eles não tinham depositado no Brasil as patentes. Aí que tá. Tem de software. A Microsoft ela fez a mesma coisa com diversos... No caso não fez, né? Ela assinou com um processinho para todo o pessoal que pegava o MS-DOS e chamava de meu nome -DOS aqui no Brasil. Sim. Agora, ela entrou em conflito com o SISM, né? Que era um sistema operacional das cópias. Não copiado, né? Houve um problema, eles descobriram 2 ou 3 linhas de código copiadas, mas era um funcionário que copiou e o resto do código era completamente diferente. E tem também uma história. O Júlio acho que contou pra gente quando esteve aqui. E tem outra questão também dessa, pra gente complicar mais nessa questão de cópia, que normalmente existe um limite assim, de código copiado que você considera simplesmente copiou porque não tinha nada melhor pra colocar ali no lugar, ou copiou propositalmente, pegou ali, sei lá, o programa, etc. Tem essa questão também, tipo, 2 linhas de código em geral, é muito difícil alguém dizer que é uma cópia, porque if é igual a B. Você pode escrever a mesma coisa, né? Pode acontecer.
Então acho que também tem essa. Aliás, dá pra fazer um episódio. Não vamos botar nossas promessas, tá, Ricardo? Não vamos colocar isso não. Que é fazer um episódio, se alguém quiser fazer, fica aí à vontade, né? Só sobre a epistemologia da cópia. Isso é. Mas não vamos fazer isso não, porque, cara, eu não sei nem pra onde. Assim, nem pra onde eu vou começar. Isso é interessante. É sério. Esse é o tipo que tinha que fazer parceria com aquele nosso episódio sobre pirataria, hein? Fazer dobradinho com aquele episódio da pirataria. Nossa, aí a gente não vai fazer mais nada resto do ano, né? Ah, não, socorro, isso vai dar trabalho. O episódio em 10 partes, né? Eu tenho uma pergunta importante para o pessoal aí do colecionismo. A pergunta é: os micros fabricados tiveram busca e apreensão de serem recolhidos ou eles ficaram naturalmente no mercado? Eu vou dar assim, uma história que eu lembro agora, não consegui achar referência disso, acho que foi o próprio Chester que comentou. Ele tinha comentado com alguém, ele estudou com um sujeito, acho que era filho do dono da Unitron, e o cara falou: alguma dessas máquinas estão no depósito ainda. Inclusive, foi assim que ele ganhou a máquina dele. No final, descobriu que o pessoal andou vendendo. Isso é uma coisa que aconteceu em 2004, 2005, um troço assim. Tinha uma pessoa que, por exemplo, que tinha um Mac 512 além do Gessel, que a gente conhece. O Chester, você chama por outro nome, eu não lembro agora o nome dele. Tinha uma outra pessoa que eu me lembro que... Tabajara chegou a ter 1 ou 2. Ele mesmo. Alexandre de Souza, também conhecido como Tabajara, que eu lembro que ele estava querendo vender a máquina para pagar o aluguel. E tinha mais, assim. Eu lembro de ter visto há um tempo atrás um no Mercado Livre. Obviamente com todas aquelas métricas, todas aquelas máximas que se colocam no Mercado Livre é único no Mercado Livre, MSX TKCP, raro, muito raro, e o cara pedindo um preço estratosférico. Era tipo R$3.000, e isso é coisa de bota aí no mínimo 10 anos atrás, 10 a 15 anos atrás que eu vi. Então, que realmente é uma máquina rara, não foi produzida, né? Não foi lançada comercialmente, né? Sim, mas o curioso é que vocês falaram mais gente teve essa máquina, e eu acho que, assim, de cabeça, pensando quantas vezes o Liza apareceu por aí, deve bater a mesma coisa ou menos, e o Liza produziu infinitamente muito mais. Mas o Liza, ele foi enterrado em aterro também, tá? Não se esqueça disso. O Liza, na época, não tinha essa coisa de reciclagem, então o pessoal enterrava em aterro sanitário, né? Foi a história dos cartuchos da Atari, que foram enterrados em aterro sanitário. O Liza foi vendido, o principal comprador do Liza foi a NASA. Como empresa, a NASA não tinha interesse em preservar o patrimônio, tipo, acabou. Por causa de um software. Por causa de um software, tipo, acabou, joga fora. Descarta, vamos para outro lugar, segue à frente. É por isso que hoje em dia é tão difícil achar um CP500, porque eram usados em empresa. O CP500 que eu tive, eu resgatei na fundação, lá na Fretec, tava para dar baixa. Descobri ele lá e virei pro estado do moxarifado. Eu falei: qual é a situação? Ele: deu baixa, vai pro lixo. Aí eu: posso levar pra mim? Pode. Aí eu: quando é que eu posso dizer? Eu posso vir amanhã pra trazer? Tá bom. Fui lá com o meu carro, que era uma mala grande, fui lá todo felizão, aquele trambolho gigante, enfiando na mala do carro, né? Mal sabia eu. Vou jogar mais um veneno aqui. Você disse que a NASA comprou muito Liza, e depois, quando eles foram pegar outro micro, em vez de eles pegarem Mac, eles pegaram Amiga. Fica essa aí. O Emil eles também compraram por conta de um software. Somente por causa de um programa, tá? Então não se anime. Cara, essas 3 máquinas têm 68 mil, dava pra portar. Mais ou menos. Então tá, a Unitron tá lá, o site da Unitron, unitron.com.br, eu coloquei na pouquinho, vocês podem visitar lá pra ver todo o set deles de lâmpadas de emergência. O catálogo de produtos Mac. Sistemas de energia solar, captação de energia solar, então eles vendem placa, tudo. Se eu soubesse disso, eu tinha tentado comprar quando eu botei energia solar aqui em casa. Eu ia dizer que eu ia ter produto Unitron em casa, ia poder mandar esse caô. Então, a história da multa eu não sabia. Fica uma situação desagradável, né, em termos de história, em termos de triunfo do corporativo contra a engenharia nacional, né? É um exemplo das dificuldades de você fazer um desenvolvimento, de fazer uma engenharia descolonizada, né? Exatamente. Você tem, por exemplo, quando a gente aprende no curso de engenharia, uma regra está implícita, é você fazer coisas que economizem mão de obra. Labor Saving Technology. Será que aqui são as mesmas ocasiões em que você deveria economizar mão de obra que se apresentam como são essas ocasiões que se apresentam nos Estados Unidos, né, e na Alemanha? Lá você compra um equipamento, um empresário compra um equipamento com 1 mês de salário de um empregado. Aqui um equipamento é com 1 ano de salário do empregado. Aí você
compra o equipamento para economizar mão de obra. Será que isso é uma boa solução? Não estou defendendo aqui, né? É absurdo você, não vou usar o telefone, vou usar o menino de recado. Não é isso. Vamos usar o telefone. Mas será que sempre, em todas as situações, é bom você já partir, já na engenharia, já em todas essas situações, você achar que economizar mão de obra, economizar trabalho, como se diz, é sempre bom? Pois é, né? Coisa a se pensar, né? Coisa a se pensar. Tem um outro ponto, até só no post do Gessel, que ele comenta assim, que foi uma oportunidade que a Apple perdeu de já botar o pé no mercado brasileiro como tendo um representante, que obviamente o Nitron nunca conseguiria competir com a Apple, já criando uma massa de usuários aqui em território brasileiro para quando eles viessem em 92, 93, com fita reserva. E uma outra coisa que eu assim, pelo menos é um sentimento meu, eu acho que a Apple tem uma certa implicância com o Brasil, porque qualquer produto da Apple que você compra lá fora, o teclado é localizado. Você vai comprar um Mac em Portugal, eu vi com o teclado português. Você compra um Mac no Brasil, vem com o teclado americano. Não, e sem contar o preço, né? O preço é a característica dele, você nem vou argumentar. Não, mas uma vez eu peguei, só fazendo parênteses a questão do preço, que foge um pouco da retrocomputação, eu fiz uma conta, peguei o produto, tudo lá, calculei tudo, paguei imposto, tudo. Peguei como exemplo um mouse e um teclado da Apple para um Mac atual, um desktop. É mais barato você comprar lá fora, no eBay, por exemplo, importar, pagar os 60% de imposto, receber em casa, do que comprar na Apple no Brasil. Eu falei, tudo bem, eu entendo que é mais custo lá, importação, mas eles estão importando um monte, essas coisas tudo. A Apple no Brasil, acho que ela vende muito para empresa e vende pouco para pessoa física, que acaba comprando muito. Aquele termo muito legal que a pessoa usava na década de 80, executivo de fronteira. Executivo de fronteira. Eu tenho a teoria simples de que o usuário de Mac no Brasil, infelizmente, deveria ser classificado como mulher de malandro, que apanha e continua lá. Sinto muito. Então, pronto, já arrumei uma polêmica, usuários de Mac vão me xingar daqui a pouco. Giovanni e Ricardo, uma coisa que eu vou fazer um paralelo também, tem uma empresa que ela pensa, tirando a parte do preço, ela pensa muito igual a Apple em muitas coisas, que é a Nintendo. Inclusive esse papo de localização, ela é igualzinha, tanto é que tá uma briga pra ter localização agora, em pleno 2022, do primeiro jogo em PTBR. A empresa faz jogo desde 1983, isso de videogame, se contar os eletromecânicos antes de 83. Nossa. Só que a Nintendo fez o que o Giovanni falou, que a Apple deveria fazer, a Nintendo fez. Nintendo sofria com os clones dela, do NES, aqui no Brasil, inclusive uma que clonou foi a Gradiente. Ela chamou a Gradiente, que é a empresa maior que fazia clone, para junto com uma empresa de brinquedos chamada Estrela, uma joint venture, fazer a Playtronic. Playtronic é a representante da Nintendo no Brasil nos anos 90. Ou seja, nesse ponto, a Nintendo, ela fez o que a Apple não fez. Rolou pirataria, rolou, não só da Gradiente, mas de outras empresas. CCE, que fazia também clone de Apple, por acaso. Clone de Mac. Dynacon e etc. Milmar, que também fazia clone de Apple. Ou seja... Milmar clonava tudo, cara. Essa galera que tava na microinformática tava aí no videogame também. Isso nesse período aí, 89. Então, ela aprendeu a lição de casa, isso que o Giovanni falou, foi muito importante, e ela aproveitou essa base instalada pra... Deu certo com o Nintendinho? Nem tanto, que o Nintendinho chegou tarde demais, mas com o Super Nintendo, que foi o produto posterior, foi. Certa forma, a Sony fez algo um pouquinho parecido quando chegou aqui no Brasil com o PlayStation, mas paralelo da Nintendo é melhor nesse sentido. Playtronic foi a representante oficial da Nintendo até o GameCube, né? Ou até o Wii? Até o GameCube, sendo que no final eles já estavam usando o nome, se eu não me engano, o nome Gradiente já. A Estrela caiu fora da... A Estrela caiu fora, aí a Gradiente assumiu com o nome dela, continuou no... Até o GameCube. Exatamente. E convenhamos, a Estrela entrou aí nesse negócio, eu acho que pela estratégia que ela fez nos Estados Unidos de vender no mercado de brinquedos também, coisa que foi uma estratégia que deu muito certo nos Estados Unidos, então por isso que ela chamou a Estrela pra esse rolê. Fica aí que uma empresa que até em certos pontos parece um pouco a Apple, essa empresa japonesa, né? Tem uma outra filosofia, um outro jeito de pensar, aí cai um pouco com o que o professor diz sobre o jeito de pensar, mesmo sendo em cima desse âmbito todo, já é um outro eixo de pensar. É isso aí. Gente, se
vocês tinham que comentar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Ouvintes que estão nos ouvindo, pessoas que estão prestigiando, um abraço para Alexandre Lima, lá de Porto Seguro, nos mandou um oi, né, mandou um boa tarde. Só ressaltar também a presença do Eliáser Kosiuk, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mandou um oi pra gente. O Emil, lá de Roterdã, né, amiga maior do que Mac. Alexandre Morgado, esse aqui pertinho, aqui do Rio. Alexandre Morgado, um abração. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, quer comentar alguma coisa? A gente já tá indo pra 3 horas de gravação, né? Posso fazer um comentário nerd? Vai. Que a doutora Donna Haraway, ela foi homenageada na série Mobile Suit Gundam. Tem um personagem com esse sobrenome. Eu tenho certeza que é uma homenagem. Essa é uma coisa bem de ponta, né? Porque é um anime japonês. Mas o Tomino, ele é muito acadêmico também. Inclusive, ele dá aula lá na universidade. Agora eu esqueci lá, você toca o seu saco, mas ele é muito acadêmico. Fica essa nota nerd aí. Verdade, ela tem um manifesto. Manifesto Ciborgue. Então certamente o homenagem por causa disso, né? Porque ela fez o manifesto. Exatamente. Se ele estuda isso, certamente ele tem como referência. Verdade. Com certeza. Então fica aí essa nota nerd aí. Ela foi homenageada numa das maiores séries de ficção científica japonesa, né? A Mobile Suit Gundam. Por final, o tema é robôs. E a humanidade de uma forma geral. Só uma perguntinha. Qual das 48 milhões de séries ou qual dos 58 milhões de filmes do Gundam? O original, 0079. Tá no 0079, caraca. Lá atrás, 78. O Chico Tomino mandou bem. Então, gente, assim... Então, tá bom, olha, eu queria dizer que eu curti muito essa conversa com vocês. Que bom, professor. E agradecer o convite e permanecer assim, à disposição se vocês tiverem ainda comentar alguma coisa ou tirar dúvidas aí na parte da edição. Foi muito bom. E eu tenho um amigo que é um colecionador de jogos e talvez se interessasse fazer um contato com eles. Marcelo Sávio. Tava na Retro Rio. Marcelo, chama pra nós. Poxa, sério? Amigo. Poxa, que mundo pequeno. Pois é, muito amigo. Eu gosto muito dele, muito amigo. Ele trabalha na IBM, né? E é fã de Apple. O Marcelo Sávio, a gente faz o evento anual, a gente fez a Retro Rio agora em agosto, e o Marcelo Sávio, quando a gente fez a seleção, a gente pegar mesmo, o Marcelo Sávio chegou e falou assim, cara, eu preciso de 4 meses. Eu falei, caramba, isso tudo, o que houve? Ele trouxe um Apple IIc e trouxe 3 clones de Apple II. Um Franklin, um clone chinês e uma máquina feita na Bulgária. Búlgaro, qual o problema? Aí a gente abriu a máquina pra olhar e todo mundo foi olhando e dizendo assim, o que tá escrito ali? Eu também não sei, tá vendo? E botou lá, ele ligou, ficou muito bacana, né? Ele é um ouvinte nosso, um abração pro Marcelo Sávio, quando ele ouvir esse episódio já vai sabendo. Né? Também vou deixar aqui meu abraço pra ele. Sim. Muito legal. Ele me deu uma super aula sobre 5G. Legal. Então é isso, pessoal. O Franklin tá dizendo que o Marcelo Sávio é de casa. E o Alexandre Lima dizendo, o da Bulgária foi antológico. Realmente, aquela máquina foi antológica. Então, acho que a gente pode partir do pensamento. Professor, o senhor falou, quando a gente conversou a primeira vez, daquele seminário do Schalke, queria que o senhor falasse um pouquinho. O Schalke é Seminário de História da Informática na América Latina e Caribe. E ele teve origem num congresso de História da Ciência no Chile, que nós estávamos conversando, eu e uns colegas brasileiros, o Henrique Kuckerman e uns colegas argentinos. Não, ele não está vendo. Ele manifestou, mas depois disse que não podia. Eu avisei a ele que ia ter esse evento aqui, o Raul Carnota. E aí nós, assim, um grupo muito pequeno, mas aí nós planejamos esse encontro. Na verdade, é um encontro que cada vez mais é de historiadores que procuram recuperar, né, e contar a história da informática na América Latina. No Brasil, tem uma preponderância do Brasil e Argentina, mas também do Chile, e nos primeiros encontros teve em Cuba, e nós fazemos os encontros de 2 em 2 anos. É uma coisa muito pequena também, que nem vocês, não tem financiamento, é espantoso que a gente tenha conseguido fazer isso já por 14 anos. De 2 em 2 anos a gente organiza esse encontro e tem uma página na UFRJ, na COP, onde tem os anais, tem todo o material lá da apresentação dos participantes, né, de história da informática nesses países. A gente tem uma certa empenho em colher depoimentos
sendo um evento de historiador, a história é um terreno que é muito invadido, né? Todo mundo acha que, eu posso contar uma história, mesmo não sendo historiador, eu conto história. Os historiadores, na verdade, não gostam muito disso, porque eles têm lá as suas regras, as suas disciplinas, né, de como... Mas eles precisam de testemunhos. E, normalmente, os engenheiros, os que fazem os computadores, eles não gostam muito de falar. Então, tem uma dificuldade de ter os testemunhos. Mas estão lá também os testemunhos. E muitos trabalhos são testemunhos, a gente incentiva, diz, não, você vem ou fala ou escreve, sabe? Não tem nenhuma regra, nada, você escreve e isso aí vai ser material para a gente fazer a história. E no Brasil tem uma dificuldade imensa, porque normalmente os arquivos, você tem ou um incêndio ou uma inundação que acaba com os arquivos. Os arquivos são jogados fora. Assim, nas instituições mesmo. Na UFRJ, por exemplo, vários processos. O processo que deu origem ao Departamento de Ciência da Computação na UFRJ, eu fui procurar, não encontrei. Aí eu vi uma história de uma inundação. Sempre a história, inundação. E no Brasil não tem terremoto, né? Ou furacão. Sempre que destrói os arquivos. E então isso é uma dificuldade também. Tem uma diferença entre aqui e esses países que nos servem de modelo, Estados Unidos, França. Lá o arquivo é coisa séria. Sim. E aqui menos. Mas aí também nós temos as... Para desespero dos nossos arquivologistas, né? Sim. Eles assim, são sérios. Sim. No teu caso que viveu, Ricardo, o Juan também, que estava aqui mais cedo e também está de prova, acho que o Giovanni também estava nessa MS Rio. O cara da Microsoft levou vários arquivos, e se ele não tivesse escapado também é pro lixo? Na Microsoft não era o Mário que foi da Racimec? Racimec, desculpa. Foi. Ele chegou num encontro nosso na MS Rio, chegou com, sei lá, um carrinho de compra cheio de documentação, botou lá que gente que eu trouxe, todo mundo foi que nem formiga no mel. Todo mundo cercando, querendo olhar e ver. Eu acho que foi na última Retro Rio que nós fizemos lá no Caluste, né, no centro do Rio. Na Retro Rio a gente chamou ele para dar uma palestra, fizemos uma entrevista, o Juan fez a entrevista com ele, o vídeo tá no nosso canal no YouTube, fizemos uma ediçãozinha bem básica, tá lá. O Juan fez uma entrevista com ele contou muita coisa do que foi. Ele contou, inclusive, ele tem a casa dele onde ele reside, ele mora até perto aqui de casa. E ele tem uma segunda casa que ele só guarda a coisa que veio da Racimec. Então ele tem uma casa que só para guardar como de depósito. Então ele tem, além de unidade de drive, monitores e coisa, eu falei, tu não tem nem o direito ao banheiro? Ele falou, no banheiro tá guardado os pés de monitor e tá guardado umas telas lá. Nem banheiro lá dá pra usar. Eu falei, caramba, a coisa tá assim? E ele trouxe um monte de manuais e esclareceu algumas coisas curiosas da Racimec e um projeto que eles tinham, que não saiu do papel, mas eles tinham um projeto de fabricar um computador compatível com o padrão MSX. Então eu falei, isso é uma coisa que ninguém sabia. E ele trouxe essa documentação. E as pessoas não guardam. E é uma coisa que cresci ouvindo isso, né? O povo que não sabe a sua história tá fadado a repeti-la, né? E as pessoas fazia equipamento de entrega de loteria a banco, né? A loteria. Foi pra loteria. E eles fizeram um drive, fizeram fonte de alimentação, tinha aquele famoso drive deles que esquentava que nem uma frigideira, a fonte fervia. Impressoras também. E clones de PC. Foi. E ele chegou no encontro com, sei lá, um carrinho de compra cheio de documentação, espalhou a documentação para mostrar pro pessoal. E isso pra gente é super rico, né? De trazer essas informações. É muito triste que a gente tem pra procurar informação, muita gente passa isso. O Giovanni, que é o Samar na redação das pautas, tem hora que fazer coisa do Brasil, pena, né? Mesmo lá de fora, dependendo da época, complicado. Só para acrescentar um pouquinho mais de informação e aumentar o desespero do Ricardo, que vai editar esse episódio, eu lembro agora qual foi a Retro Rio, onde o Daniel levou aquele clone de coco e junto com o clone ele trouxe também o projeto que foi entregue a SEI para aprovação da fabricação do equipamento. O Juan, se esse aqui saberia qual era o fabricante. Ele tinha um clone dessa máquina, um clone do TRS Color, né, que é no Brasil mais Codemac. Ele conseguiu contactar o pessoal da empresa, que tá morando no Rio Grande do Sul, e ele conseguiu comprar o protótipo do Codimax. E ele mandou, inclusive, o projeto para ele, que foi parar na SEI, para a produção do Codimax. E ele levou numa Retro Rio, acho que foi Retro Rio, acho que 2017, eu acho. Foi tem um bom tempo. Foi, 2019 foi a última que a gente fez no Caluche, depois veio a pandemia, voltamos a Retro Rio presencial, agora em 2022, se correr bem, em 2023 a gente vai estar lá no Caluche novamente. Se não tiver nenhuma outra pandemia. Se não tiver nada, vamos... esperamos que não. Esperamos que demore um pouquinho mais
mais pra ter a próxima. Mas a gente tá querendo, inclusive, retomar o contato com o Caluche pra ver se a gente volta lá. E o Daniel levou, acho que foi em 2017 ou 2018 que ele levou, inclusive, o projeto que foi encaminhado pela Codimax pra SEI. E levou a primeira máquina. Ele falou, esse aqui é o 00. São 2 volumes, parece. São 2 volumes de material, com toda a definição do projeto, o que eles iam fazer, inclusive com o diretor ficar em da SEI lá, dizendo que estava aprovado. Infelizmente, muita coisa se perdeu, e essa da universidade mesmo, lá do FJ, essa eu não sabia. Essa é triste. Então, muita coisa a gente acaba fazendo por entusiasmo, a gente acaba fazendo, preservando, guardando, botando. Uma pena, né? Uma pena que a coisa não tem. Gente, vamos dar por encerrado. Só terminar com o comentário do Franklin. Ele diz: jamais podemos deixar a história morrer. Um povo sem história está fadado a repetir sempre os mesmos erros. E o Franklin, em particular, também do Odyssey Clube de usuários do Philips Odyssey, videogame do Philips. E tem algumas coisas na coleção dele realmente pitorescas. Você encontra em eventos, ele de vez em quando aparece, vai se materializar em eventos. É umas coisas bem pitorescas, bem curiosas que ele tem. Vamos dar por encerrado? Vamos fechar essa gravação. Então, boa noite para todos vocês. Foi uma grande satisfação, e fico à disposição aqui também. E qualquer coisa que eu me lembre que possa eventualmente interessar vocês também, eu tenho uma liberdade de encaminhar para vocês. Olha, professor, se falar assim, a gente é chato, a gente volta, hein? Olha que a gente perturba mesmo, hein? Pode deixar, de coração. Que bom. A gente agradece muito, muito obrigado, professor, por ter aceito esse convite, por estar falando com a gente. Você que está ouvindo a gente na live, já deu joinha lá, por favor, dê o joinha, dá uma forcinha pra gente, inscreve no canal, a gente não fica perturbando muito, bota o sininho lá pra receber notificação quando sai. Normalmente sai material toda quarta-feira, né? O Retro Hits não, o Retro Hits só sai no feed do podcast mesmo, mas o material tá saindo no YouTube. Então é isso, mais uma vez pro professor Ivan, muito obrigado. E aí passa aos outros, todos vocês fazer as considerações finais, e alguém, por favor, me diga onde está rodando o gerador automático de pauta. Não vai ter pauta mais, chega de geração automática de pauta. Estavam procurando um clone Unitron 1024 pra rodar? Por isso mesmo que não vamos rodar nele, vamos fazer um caderno mesmo. Vamos ser rude. Vamos fazer no caderno, né? Então tá, passa vocês fazerem suas considerações pra gente poder encerrar. Tchau, né? Depois de 3 horas, acho que a gente já falou tanto. E 3 horas no podcast vai ter a mágica aí que vai ser menos. Mas, enfim, eu só queria agradecer a quem esteve aí agora 3 horas e 15, né? Resistindo a gente e muitas vezes entrando em papo, muitas vezes entrando em questões pesadas e discussões pesadíssimas, mas é isso. E eu acho que esse acaba o ano, né? Então, só ano que vem é isso. Tchau. É verdade, esse é o último episódio. Vocês vão ver esse episódio em dezembro. A gente só se vê agora em 2023. Fevereiro nós estamos de volta. Verdade, gente. Fevereiro nós estamos de volta, mas janeiro tem as retrobesteiras. Não, calma, Ricardo. As despedidas ficam pro repórter reto. Não precisa se preocupar. Mas já vou lembrando. Vocês já vão ouvindo lá. Ou então não ouçam o Jato Besteira. Tem muita besteira. Tem muito erro. Novamente, gostaria de agradecer ao professor Ivan pela essa verdadeira aula aí não só do nosso passado, como também do nosso presente, porque muitas informações aí estão ocorrendo até hoje em dia. A gente temos que sempre aprender, como disse o Frank sabiamente, para não cometer os erros do passado. Muito obrigado também quem está escutando a gente aí no chat. Obrigado aí, pessoal, que tá sempre dando a força. E é isso aí, vamos me despedindo do pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e fui mesmo. Para encerrar, mais uma vez obrigado, professor Ivan, pela participação. Gente, obrigado quem ficou na live, obrigado quem está ouvindo o episódio na versão gravada e editada pelo Ricardo com bastante esforço durante a ceia de Natal. Antes da ceia de Natal. E a gente se vê em 2023. Até! Olá, eu sou o Robson França, entusiasta do site Morote, e você está na Retrópolis. Seja bem-vindo!